pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zau Investimentos, e eu estou aqui para a gente fazer mais um Papo em Alta. Dessa vez eu recebo o Fernando Arno, um dos assessores mais antigos aqui do escritório, e a gente vai bater um papo sobre como a taxa de juros influencia os fundos imobiliários. Antes de eu chamá-lo, quero sempre lembrar que a gente deixa disponível para vocês diversos conteúdos de qualidade, sempre de forma gratuita. Então aqui no nosso site, se vocês entrarem nessa parte de relatórios grátis, vocês vão ter acesso a diversos tipos de relatórios, incluindo uma parte específica para os fundos imobiliários. E aqui dentro do nosso Instagram, a gente também gera conteúdos específicos para cá e também vocês têm acesso à nossa Linktree, onde vocês podem acessar, por exemplo, todos os nossos e-books, e um dos e-books que a gente tem aqui disponível para vocês acessarem gratuitamente é o nosso e-book de fundos imobiliários. Então, na hora que vocês clicarem ali, logo vocês vão ter acesso a esse e-book super completo que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, para vocês conhecerem tudo sobre essa parte de fundos imobiliários e acompanharem esse papo que a gente vai ter agora. Para quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, vou convidar vocês para se inscrever e dar um like no vídeo assim que vocês tiverem terminado de assistir. Então, deixa eu chamar o Fernando para a gente começar esse bate-papo. Bom, pessoal, então, como eu tinha comentado antes, estou aqui com o Fernando. Tudo bem, Fê? Oi, Paty, tudo? Tudo ótimo. Então, o Fernando ele é um dos assessores mais antigos que a gente tem aqui na ZAL. O Fernando já tem aí 4 anos de casa conosco, né? Uma das maiores bases que a gente tem aqui no escritório é atendido pelo Fernando. E hoje a gente vai bater um papo, então, falando sobre a parte dos fundos imobiliários e como é que os fundos imobiliários podem ser impactados com essa alta que a gente está passando agora pela Selic, né? No mês passado, agora em março, a gente teve, depois de muito tempo, uma alta na taxa de juros. Então, o Copom ele levou a taxa de 2 para 2,75 e a gente já tem uma perspectiva de continuar tendo altas até o final do ano. E até agora estava fazendo um outro vídeo e falando exatamente sobre isso, de como a gente também já aumentou a expectativa de alta da Selic até o final do ano, né? Antes ela estava em 4, depois 4,5, e a gente já está chegando aí numa expectativa de 5%, de acordo com o relatório Focus. Então, o que a gente quer, né? O bate-papo é a gente entender como é que isso pode ou não influenciar ali uma carteira de fundos imobiliários do investidor. Então, eu acho que vamos começar pela pergunta ali mais básica, que é realmente essa, né? A taxa de juros, efetivamente, ela influencia os FIIs? Sim, influencia bastante. Primeiro que o mercado ele sempre antecipa os movimentos. Tem os juros futuros, enquanto a Selic está lá em 2,75, o juro futuro já precifica um movimento de estresse do cenário, né? Agravamento da pandemia, algum risco político. Então, a curva de juros futuros, o DI1, alguma coisa, já vem precificando isso. A questão é a seguinte, a gente tem que colocar na balança se, por exemplo, o mercado, o Banco Central subir a Selic mais do que o esperado, que hoje é 5% para esse ano, ela subir para 6, 7, aí vai prejudicar os fundos imobiliários. O mercado está esperando uma taxa, aí vai lá e vem 2% acima do que eles esperam. E o ponto positivo, se ele manter o cronograma e chegar até os 5%, o mercado já precificou uma boa parte desse movimento, então a gente já vai ter um movimento menos intenso sobre os fundos, né? Mas é importante a gente olhar dentro de cada um dos segmentos, porque tem fundo imobiliário que vai se beneficiar bastante, né, dessa parte de aumento de CDI, que tem uma carteira de recebíveis que é ligada ao CDI, daí tem fundos que tem CDI, IGPM, IPCA, tem que olhar cada um dos fundos, né? Cabe fazer um estudo mais aprofundado para ver qual que vai acabar ganhando dinheiro com esse tipo de movimento, né? Exatamente. E agora a gente também está passando por esse movimento em que a inflação também já está dando sinais claros de uma possível alta, o movimento também fazendo com que o Banco Central acabe subindo a taxa, né? Então, o que a gente pode esperar no geral, né? Antes da gente falar de alguns setores especificamente, o que a gente pode esperar da categoria de fundos imobiliários com a taxa subindo? Bom, dentro de cada segmento de fundo imobiliário, tem alguns que são reajustados por IGPM e IPCA, normalmente são os que a gente chama de tijolo, né, que são o imóvel físico, efetivamente, é um shopping, é um centro logístico. A questão é a seguinte, o mercado ele já vem tentando buscar um outro indexador para conseguir reajustar os contratos que estão ligados ao IGPM. Se a gente for olhar o IGPM, ele deu 30% nos últimos 12 meses. Como é que eu vou passar um reajuste de 30% lá para a pessoa que aluga o prédio, o pavilhão logístico? Então, eles estão buscando alguma outra forma de reajustar isso, porque senão eles podem acabar encerrando o contrato, podem acabar ficando vagos, né, levar algum calote num recebível. Então, a gente tem que ficar bem atento ao mercado em si. Por exemplo, se a gente for pegar fundos de recebível, pegar um MXRF, um CPTS, Iridium, eles têm na composição deles CDI+, eles têm IGPM, têm IPCA.
Então, independente do que acontecer, eles vão acabar tirando um pouco de dinheiro do mercado. Se daí subir, eles ganham dinheiro, se o GPM subir, eles vão ganhar dinheiro também. Então, a gente tem que buscar o melhor de todos os mundos, né? Um fundo que tenha IPCA, um fundo que tenha GPM, um fundo que tenha CDI, e ver se eles vão conseguir se dar bem nesse tipo de cenário, né? Exatamente. De qualquer forma, né, o que é importante é a gente conseguir pensar sempre numa carteira diversificada, né? Até por causa dos cenários que a gente estava comentando, dos tipos de fundos. Agora tu deu vários exemplos de categorias, né? De subcategorias de fundos imobiliários. Alguma em específico, tu acredita que a gente pode ter uma maior influência negativa, tanto nesse cenário que a gente já precificou de taxa, né? Então, até esses 5%, mas em especial se a gente passar a ter uma taxa ainda superior à que a gente está hoje de taxa de juros? Bom, uma coisa que tem que ficar clara aqui é que o aumento de taxa de juros ele não influencia o preço justo de um determinado imóvel. Uhum. Isso, assim, tem que ficar claro. A questão é a seguinte: quando você tem, por exemplo, um cenário onde o CDI é 5%, digamos assim, Selic 5%, você pega lá uma LCA, que paga 100%, vai ganhar 5% ao ano, né? O que o pessoal vai começar a colocar na balança é se realmente vale investir em um determinado fundo imobiliário se eu tenho uma LCA que paga 5% ao ano. Eu vou querer investir em um fundo imobiliário que paga 5% ao ano se eu tenho uma LCA que paga 5%, né? Então, o que eu venho fazendo com os clientes aqui? Eu venho alertando, né, para colocar na balança o seguinte: imagina um cenário de Selic a 6% e uma eventual tributação de fundos imobiliários. Qual seria o cenário de estresse, né? Quais fundos que passam por esse cenário? Esses fundos aqui. Beleza, é ser mais, digamos assim, mais seletivo em relação aos fundos imobiliários. Porque tem vários fundos logísticos e de edifícios que estão acima do valor patrimonial, né? Ainda tem um outro fator que é a possibilidade de entrar vendido em fundo imobiliário. Isso deve trazer o fundo para um valor mais próximo da realidade, mais próximo do valor patrimonial. Então, a gente tem que ficar atento a vários fatores. Aí que entra o papel do assessor de investimentos. Não é simplesmente seguir uma carteira recomendada de olhos fechados e aí a gente acaba levando um tombo, né? Tem cliente que comprou, por exemplo, a HGLG a R$209, hoje custa 170. Olha o tombo disso, né? Então, tem que ficar atento a subscrição, oferta pública, preço justo, né? Atualizações de preço-alvo, atualização de Selic. É simples, né? Mas você tem que ficar em constante acompanhamento para ver se aquele ativo continua sendo interessante, né? Perfeito. E se a gente for falar de setores, depois eu quero comentar um pouquinho ali só dos dividendos, que tu trouxe esse assunto para a pauta, mas ali ainda nos setores, algum específico se beneficia? Por exemplo, tu já tinha comentado ali antes dos fundos de papel, por exemplo, né? Desses de recebíveis. É uma categoria que a gente pode acreditar que possa se beneficiar de alguma forma? Olhando para o mercado, né, a gente só algumas seleção de categorias que eu montei aqui, acho que a gente tem umas 10 categorias. Tem agência, tem agronegócio, tem edifício comercial, educação, enfim. Mas eu imagino assim que o que mais vai se beneficiar desse setor, desse aumento de taxa de juros é o fundo de recebível, porque ele tem lá uma diversificação muito grande, né? A gente pode escolher alguns fundos ligados a cada um dos indexadores, CDI, IPCA e GPM. Alguns fundos têm permuta dentro, enfim. E a gente olhar assim, o que é CDI+, o que é percentual do CDI, para a gente tentar capturar esse tipo de movimento, a gente pegar um pouquinho de cada um desses fundos. Agora, por exemplo, um exemplo prático, então, um fundo recebível, ele tem lá uma dívida, né? Um CRI CDI mais 10, por exemplo. Se ele vai todos os meses, ele vai repassar, né, quanto que aumentou a dívida daquela empresa, da contraparte, né? Quanto que aumentou? Aumentou 1%. E ele vai lá e vai cobrar e vai repassar através de juros. Agora, quando você tem um contrato com uma empresa, você tentar impor, por exemplo, um aumento de GPM de 30%, pode ficar vago. No caso do fundo de papel, ele pode levar um calote. Só que ali, normalmente nos fundos de recebível, é uma diversificação extremamente grande, né? Normalmente os fundos têm, por devedor, menos de 5%. Já no fundo logístico, por exemplo, normalmente vai ter umas 8, 12 empresas, então acaba sendo menos diversificado, né? Acaba sendo um pouquinho mais difícil de repassar ali o reajuste, né? Então, acho que diversificação sempre, acho que é o principal. Você pode pegar fundos descontados logístico, mas o que eu imagino que vai se beneficiar desse momento aí de alta de juros
é o fundo de recebível, o fundo de papel, é o fundo que tem CRI, que tem permuta, que tem um pouquinho de cada um dos indexadores, né? Só acho que é importante a gente lembrar, né, para ninguém ficar super preocupado, né, todos esses contratos que existem, seja no fundo de logística, seja em fundos que são de imóveis comerciais, né, os de agência, todos eles, na sua grande maioria, eles têm contratos longos e contratos atípicos, né, que são contratos onde existe, sim, claro, o indexador, mas a contraparte ela não tem uma facilidade muito grande de encerrar o contrato sem que exista uma multa, ou se eventualmente, às vezes, até pagar até o final do próprio contrato. Então, isso é importante a gente até lembrar, porque a gente tem sempre 2 pontos nos fundos imobiliários, que era onde eu queria chegar ali para a gente encerrar. A gente tem a valorização da própria cota, ou desvalorização, né, que é o preço que a gente tem ali da própria cotação, mas a gente tem ainda o pagamento de dividendos, que tu até comentou, né? A gente já tem há tanto tempo aí essa discussão sobre ser ou não tributado, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que tem esses 2 lados. Se a gente for pensar não no valor da cota, mas no valor do recebível, né, desse dividendo, que normalmente acaba sendo esse pagamento mensal que os fundos fazem, como é que a gente pode ter essa influência? Os fundos imobiliários, eles podem se manter ainda como um ativo para aquele investidor que ele procura ter esse, entre aspas, um rentista, né? Não aquele rentista antigo que a gente tinha da renda fixa, mas ele realmente ter um retorno com esse foco dentro da carteira, continua sendo interessante mesmo com a taxa mais alta? Continue sendo interessante porque os fundos de tijolo, né, um fundo logístico, por exemplo, ele já tem, é inerente um reajuste pela inflação. Né? Os imóveis, como um todo, eles vão se valorizando pela inflação. Aí o que cabe a gente analisar dentro de cada um dos ativos? A gente analisar qual que é o tipo de reajuste que aquele contrato tem, verificar quanto que tem os vencimentos. É em 2021, 22, 28. Se é contrato típico, né, que ele pode se desfazer sem uma multa muito grande, ou, enfim... E se for atípico, não, ele tem que pagar uma multa muito grande ou tem que pagar o equivalente até o vencimento. Então tem que colocar, tem que analisar cada um dos ativos, né? E aquela pessoa que quer usufruir da renda ainda é vantajoso em relação a ela ir lá e comprar um imóvel efetivamente. A remuneração ainda acaba sendo mais interessante do que a média aí de quem compra um apartamento para alugar ou monta uma loja comercial para alugar. Fora que você consegue diluir muito mais o risco. Você vai comprar, por exemplo, um HGLG com R$ 173, você já tem ali vários pavilhões logísticos, né? Então você consegue pegar um pouquinho de shopping, um pouquinho de logística, um pouquinho de recebível, um pouquinho de desenvolvimento, né? Dá para fazer um mix com pouco dinheiro. E se você tem muito dinheiro, dá para fazer a mesma coisa. Você consegue comprar vários fundos, né? Fazer uma diversificação bem bacana e tentar aumentar o máximo possível o seu aluguel, né? Perfeito, né? Essa é sempre uma alternativa super interessante da gente lembrar, né? Como eles têm essa, não é uma regra, mas eles têm essa, né? Normalmente a gente recebe mensalmente, então certamente é uma alternativa super interessante para os investidores. E aí que nem tu comentou, né? Eu acho que um ponto importante da gente lembrar é como os fundos imobiliários têm muitas subcategorias, é importante o investidor entender como é que cada uma funciona, eventualmente se tiver algum tipo de preferência, e também ficar atento, né? A gente teve agora, praticamente todos os últimos meses, desses primeiros meses do ano, a gente teve algum tipo de ou subscrição, a gente teve algum tipo de evento nos fundos, que é importante o investidor sempre estar antenado, então o papel do assessor é auxiliar o investidor a fazer isso também, né? Sim, a gente tem uma frequência muito grande de subscrições e ofertas, né? Até um comentário que eu gostaria de fazer, essa questão de aumento de juros, ela não enfraqueceu o mercado de fundos imobiliários. Pelo contrário, tem uma série de emissões que a CVM vem aprovando, né? Tem emissões na casa de bilhões de reais, subscrições em andamento, cada vez os fundos imobiliários pegando mais setores, agora a gente tem o agronegócio, né? Nos últimos meses colocaram fundos ligados ao segmento agro, compram várias terras, digamos assim, e a renda para um agricultor, por exemplo. Então, cada vez mais o mercado vem se desenvolvendo, tem milhões de cotistas aí de fundo imobiliário, então é um mercado que vem expandindo bastante aí com a Selic embaixo, né? A gente tem que buscar investimentos que corrijam pelo menos a inflação, né? Então a gente tem que se proteger e buscar novas alternativas, né? Perfeito, excelente esse teu comentário, isso é super importante, né, para a gente não, para aquele investidor que já tem o fundo não achar que acabou, né, poxa, agora não vou mais investir, e também para quem eventualmente estava olhando para entrar, ele certamente continua sendo parte relevante ali na carteira.
Então, Fernando, muito obrigada mais uma vez pelo todo o conhecimento. Né? O Fernando vira e mexe, faz alguma live, algum vídeo junto com a gente. Então, fiquem antenados que certamente em breve ele já vai nos passar mais outras informações. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Paty.